Olá, muito boa noite. Hoje, terça-feira, 3 de agosto. Siga as redes sociais da TV Guará e também acesse as principais informações no portal guará.com. Vamos aos destaques. Secretaria Municipal de Educação em São Luís recebe recomendação do Ministério Público para interdição de escola no bairro de Fátima. Secretaria de Direitos Humanos dá início à campanha de combate à subnotificação de registros de nascimento. Casas parlamentares retomam os trabalhos presenciais. Assembleia Legislativa e Câmara Municipal. Governador Flávio Dino emite oferta de auxílio estadual na recuperação de rodovias federais no Maranhão. Vamos mostrar também um projeto do SESC que ajuda pessoas em estado de vulnerabilidade social e doação de sopas. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Guará. Educação é o tema principal da edição de hoje. A pandemia do coronavírus causou prejuízos incalculáveis a toda uma geração de jovens estudantes do Brasil inteiro. Aqui em São Luís, a Secretaria Municipal de Educação, na nova gestão, teve que assumir um grande problema: prestar serviço com aulas online e também a reforma das escolas. Diante desta situação, o Ministério Público vem acompanhando e recebendo denúncias da falta de infraestrutura de uma delas e emitiu recomendação à CEMED para que interdite a Unidade de Educação Básica Carlos Macieira, que fica no bairro de Fátima. As imagens mostram como está a situação da Unidade de Educação Básica Carlos Macieira. A escola fica no bairro de Fátima e recebe crianças de 3 a 5 anos na educação infantil, que hoje seguem em aula remota. Na unidade, várias fiações elétricas ficam expostas. No bebedouro, um saco plástico foi colocado como um sinal de vedação e o prédio apresenta pouca circulação de ar. Esses problemas levaram o Ministério Público do Maranhão a recomendar à Secretaria de Educação que o espaço seja interditado. O município de São Luís tem uma estrutura de 269 escolas. E agora eles anunciaram publicamente que havia 14 escolas prontas para o retorno presencial dos alunos. E nós estamos cobrando que há uma estruturação adequada de escola. Então, a escola que é denominada Carlos Macieira, ela funciona num prédio alugado, que seria um imóvel residencial, assim, sem entrada de ar, sem iluminação natural. São elementos que estão nas exigências de proteção sanitária da acumulação de pessoas que são natural, no caso, de uma sala de aula. Então, essa é a situação. Como não é um prédio do município, né, eu acredito que o município tem plenas condições de possibilitar uma estrutura adequada para a retomada desse processo de educação presencial. O Sindicato dos Professores também vistoriou o local e verificou uma série de falhas. Espaço que é um labirinto de salas pequenas, sem espaços amplos de ventilação, super quente e sem o mínimo condição de receber de forma segura as crianças pequenas. A Secretaria Municipal de Educação informou que não foi comunicada oficialmente sobre essa recomendação do Ministério Público do Estado e que segue trabalhando para reestruturar o espaço físico e também o trabalho pedagógico das escolas da capital maranhense. A CEMED reforça que as escolas que vão retornar no dia 16 de agosto serão totalmente recuperadas e também vão ser adotados protocolos sanitários de saúde, isso para garantir a segurança dos alunos e também dos profissionais da educação. O Ministério Público do Maranhão garante que, se o município não tomar nenhuma medida, a Secretaria de Educação vai ser acionada para mais um diálogo. A educação do município de São Luís tem esse dever de oferecer essa estrutura adequada. Teve tempo de se ajustar, a pandemia está desde o começo do ano passado, seria uma possibilidade de fazer os ajustes, os recursos não diminuíram, então esse trabalho tem um débito de gestão aí nessa retomada.
Já o Sindicato da Educação acredita que a retomada das aulas presenciais é uma atitude precipitada. Segundo o sindicato, a gente observa que das 14 escolas, 10 têm uma condição real de um retorno, que a gente sabe que ainda é precipitado, que é preciso toda uma organização. Mas 95% das escolas da rede pública não tem um mínimo condições de retorno. Olha, a Prefeitura de São Luís já até divulgou a lista das escolas que vão retomar as aulas presenciais a partir do dia 16 de agosto. As escolas vão ser divididas em grupos e a ocupação das aulas vai se limitar à metade da capacidade. Veja agora quais são as escolas. Web Senador Miguel Lins, no bairro Paz de Baixo, Meri Serrão Everton, em Pedrinhas, na zona rural, Pedro Marcosini Bertoldo, Jaracati, Alberto Pinheiro, que fica no centro da cidade, Governador Jackson Lago, fica na cidade operária, Sofia Silva, na Vila Passos, Tony Gerri, no bairro do Vinhais, Professor Mata Roma, na cidade operária, Rubem Teixeira Goulart, na Coab, Dr. Carlos Macieira, citada na reportagem, no bairro de Fátima, Paulo Freire, na Liberdade, Laura Rosa, na cidade operária, Ronald de Carvalho, no bairro da Divinéia. Também retomam suas atividades de forma presencial a Escola Municipal de Música de São Luís, que fica no Centro Histórico, e a Escola Casa Familiar Rural, no bairro Santa Helena, na zona rural. As demais unidades retomam suas atividades à medida que foram adaptadas aos novos modelos de ensino e protocolos sanitários. Mas ainda sobre educação, a informação que a gente passa para você é sobre uma dificuldade agora com relação ao ensino online. Existe um débito feito da gestão anterior que impede que as aulas sigam sendo ofertadas à rede municipal de ensino. Isso a CEMED ainda vai se posicionar e nós vamos apurar essa informação sobre essa dificuldade na prestação dessas informações, destas aulas no modo online, com os chips que foram entregues desde a gestão anterior para a atual gestão e que aí possam ser feitas as aulas utilizando a internet. Sobre os direitos humanos, a SEDPOP vai iniciar a campanha de mobilização sobre a certidão de nascimento. O Maranhão ainda lidera a triste marca entre os estados do Nordeste com maior número de bebês sem registro, com taxa de subregistro civil de nascimento de 4,7% de acordo com dados do IBGE. O objetivo é bem simples, reduzir ainda mais o subregistro no estado do Maranhão e dar garantia a esse direito a quem ainda não possui esse documento básico que dá acesso a diversos serviços, como por exemplo a área de saúde. É necessário a pessoa ter um registro de nascimento para ser atendida em um posto de saúde, por exemplo. Se quiser ser atendido em alguma área de assistência, também precisa desse registro. Nós atuamos em 3 frentes. Uma frente é para garantir a instalação de unidade interligada de registro civil em todos os hospitais, maternidades que realizam partos. A segunda frente são os mutirões. Através dos mutirões, a gente procura atingir os lugares mais distantes, mais isolados e, sobretudo, população indígena e quilombola. E uma terceira frente que nós estamos atuando é exatamente para mudar a realidade dos 10 municípios em situação mais grave do estado do Maranhão. Nós temos 10 municípios hoje no Maranhão em que o índice de subregistro é muito alto. Nós estamos organizando uma atuação com as prefeituras, com os professores, com os agentes comunitários de saúde, para fazer uma busca ativa e identificar as pessoas que não têm certidão de nascimento. Eu conversei ainda com o secretário a respeito dos números atualmente aqui no estado do Maranhão. Relacionados somente à primeira infância, a taxa de subregistro atualmente é de 4,7. Ainda é uma das mais altas do país. Mas se nós formos comparar ao que existia há 7 anos atrás, que estava em torno de 20%, já se avançou muito no estado do Maranhão e isso o secretário também destacou. Os números caíram significativamente em relação aos números que nós encontramos no início. É importante observar que essa não é somente uma ação do governo do estado, é uma ação coordenada pelo governo do estado, através da SEDPOP, junto com a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Maranhão. Ela tem uma forte presença dos magistrados, dos juízes, da juíza, dos promotores e promotoras públicas, defensores e defensoras públicas, mas também as prefeituras. A campanha estadual de mobilização pela certidão de nascimento está inserida no mês
da primeira infância, que está sendo promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, mas quem vai conduzir a campanha é especificamente a SEDPOP, a Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular. Essa campanha deve durar todo o mês de agosto. Vamos para o intervalo. Na volta, vamos falar de política com os comentários de Marcos Saldanha. É um instante só. Bloco da política retornando e tem como destaque os assuntos na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal de São Luís. As casas parlamentares retomaram 100% das atividades no modo presencial. Terça-feira de volta às sessões normais, dentro das limitações impostas pela pandemia da Covid-19. Apesar do avanço na vacinação, o acesso à Assembleia Legislativa continua muito restrito. A imprensa só pode usar a galeria da casa para garantir distanciamento e isolamento social. No plenário, muitas cadeiras vazias, porque parte dos deputados preferiu participar da sessão por via remota. As sessões continuam sendo no sistema híbrido. No primeiro dia, o deputado Wellington voltou a reforçar sua oposição ao governo do Estado. A deputada Thaís Ortegal falou sobre a saúde da mulher. Já o deputado Duarte Junho teve um projeto de sua autoria aprovado. Em conversa com nossa equipe, ele destacou que o principal projeto para este mês vai tratar sobre a defesa dos direitos do consumidor. Um programa Nome Limpo, graças à Lei 14.181, que modifica o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso. Agora nós vamos estabelecer aqui no Estado do Maranhão, em conjunto com o PROCON, Defensoria Pública, com os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o programa Nome Limpo, que vai de fato limpar o nome do consumidor. Isso porque essa legislação já aprovada, já sancionada, ela garante métodos de solução de conflitos. Quem acabou por ganhar mais destaque na sessão foi a deputada Mical Damasceno. Não por projetos, mas pela reação contra uma ação que foi movida contra ela, ainda como resquícios da desavença com um líder religioso de matriz africana da área Itaquibacanga. A questão, ao que parece, envolve intolerância religiosa de ambos os lados. As palavras da deputada foram duras. Acabou sobrando também para o vereador de São Luís, Jonathan Soares, do coletivo Nós, que havia se posicionado a favor do líder religioso e contra a deputada. Os irmãos estavam realizando culto de evangelismo como foi surpreendido e você é um canalha, um pilantra, um safado, porque simplesmente interrompeu o culto e os irmãos não deram mais prosseguimento. E eu quero reiterar de novo o que eu falei na última vez que eu subi essa tribuna. Reitero, o senhor agrediu uma mulher, agrediu uma jovem também, duas mulheres, só que uma senhora de 57 anos e uma jovem. Na Câmara Municipal de São Luís, procuramos o vereador Jonathan, do coletivo Nós, para falar a respeito do pronunciamento da deputada Mical Damasceno, mas ele preferiu ficar em silêncio. Falando a respeito da Câmara Municipal, viemos aqui também para acompanhar os trabalhos. No entanto, a sessão foi encerrada poucos minutos após ter sido iniciada, devido à falta de quórum. Bem, o presidente da Casa, o deputado estadual Otelino Neto, fez um destaque sobre a pandemia da Covid-19. As pautas atinentes à saúde pública ainda terão fundamental importância e atenção. A Assembleia vai continuar dando prioridade àqueles projetos que sejam importantes no combate à pandemia e esperamos que em setembro nós possamos avançar mais na abertura, com a expansão da quantidade de pessoas vacinadas e tomando a segunda dose. Nós temos a confiança de que poderemos avançar um pouco mais e trazer e permitir o acesso de mais pessoas aqui à Assembleia Legislativa. Hora dos nossos comentários da política. Marcos Saldanha aqui conosco, depois de merecidas férias, né? Que bom, né? Eu também aproveitei, tá? Também tirei férias, a gente volta aqui com um ar renovado, não é isso? Que bom, é sempre E bom. já com um cenário bem movimentado, né, Saldanha? Pois é. A gente tem vários assuntos a destacar e levar para o telespectador. A gente pontuou algumas coisas. A gente vai começar falando aqui do Marcelo Tavares, secretário de Estado, chefe da Casa Civil, também deputado estadual, que pretende mesmo ir para o TCE, é isso?
Pois é, Hugo, acaba que essa vaga é de fato uma vaga política, sobretudo porque essa vaga é votada na Assembleia Legislativa. E o ex-deputado e atual secretário da Casa Civil, já há algum tempo, eu diria alguns anos, coloca o seu nome nos bastidores à disposição para essa vaga. Pode parecer uma vaga fora do métier político, tá aí ele, né? Mas não é, porque afinal de contas, o Tribunal de Contas do Estado julga as contas que são submetidas à aprovação de prefeitos, secretários, vereadores, presidente de Câmara. Então é um poder muito grande, sem a pressão necessária que se tem a cada 4 anos para se reeleger. O próprio Marcelo Tavares, ele se diz com um perfil muito voltado, ele é graduado na área de Direito, e ele há algum tempo diz que tem um perfil, defende que tem esse perfil, e a relação que ele tem muito boa na Assembleia Legislativa, né, deve deixar praticamente sem concorrência, sem nenhuma dificuldade para ele assumir aí essa vaga. Vamos mexer um pouco na roda da política partidária, né? PSD amanhã promove aí a filiação do ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. O deputado federal Edilásio Júnior já colocou em rede social que vai fazer essa transmissão pelas redes sociais, que agora virou vitrine para muita gente, né? O que a gente pode avaliar disso aí? Bom, pois é, Hugo, há mais perguntas do que respostas em relação a essa filiação do ex-prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Eu digo o seguinte, me parece que a filiação dele significa de fato uma candidatura, né, uma pré-candidatura ao governo do estado. Essa era a ideia do partido, o partido buscava, tá aí, né, o ex-prefeito, tá aí o Edilásio também, né, e o Gilberto Kassab, que é o grande articulador dessa ida, exatamente para que tenha uma candidatura ao governo do estado do Maranhão. A grande dúvida que fica é exatamente assim, qual o peso que de fato o Edivaldo vai ter numa campanha que é estadual? Para além de prefeito de São Luís, ter saído com uma relativa aprovação popular, mas de fato qual a envergadura que ele tem fora do grupo político? A gente precisa lembrar que ele se reelegeu a prefeito de São Luís numa eleição extremamente disputada com o hoje atual prefeito Eduardo Braide, mas ele tinha envergadura, ele tinha um grupo político muito forte. E a outra dúvida que fica, Hugo, é exatamente a seguinte, ele, ao lado do Edilásio, por exemplo, sendo candidato ao governo do estado, estando o grupo Flávio posto já com pré-candidatura de Everton e com pré-candidatura de Carlos Brandão, por exemplo. Isso significa um sinal de oposição, quer dizer, o Edivaldo vem para compor uma terceira via, uma oposição direta ao governador Flávio Dino. Como é que fica essa relação daqui para frente, a partir do momento em que ele filiar o partido e já começar aí esse trabalho que a gente sabe de pré-campanha, que exige exatamente tempo e envergadura, né? Como será? Essas são algumas dúvidas que a gente precisa avaliar ao longo desse ano inteiro, né? Que precede as eleições do ano que vem. Ainda na pauta nacional, digamos assim, a gente tem essa polêmica com relação ao voto auditável, o voto impresso, essa discussão mesmo, né? Os presidentes do STF e dos Supremos se posicionaram sobre essa imposição, esse debate, essa colocação do presidente, que às vezes é um pouco incidente, né? Ela é muito forte ali e às vezes até esbarra em problemas, né? Pois é, eu acho que cria uma instabilidade desnecessária. De fato, eu acho que o Brasil tem tantos outros problemas que aquilo que está funcionando não me parece que seja motivo de se gastar tempo e energia. Eu digo isso que o próprio presidente ele foi eleito e com uma margem até interessante de votos nesse sistema eleitoral, e embora ele, já quando era deputado, já questionasse isso, a prova de que funciona é justamente que ele conseguiu se eleger no sistema ao qual ele criticava. E diga-se mais uma coisa, nunca até hoje ficou claro, foi concretizado o que seria muito estranho se ter denúncias, por exemplo, de que a urna ela não é segura, sem ter de fato aparecido nesses anos todos nenhuma prova concreta. Eu acho que há energias para ser gasto em muitas outras coisas, como sistema eleitoral, por exemplo, financiamento partidário, financiamento de eleições, mas a questão eu acho que já é
águas passadas e já é ponto passado, assim, não tem dúvida. As urnas eletrônicas, elas são uma garantia de credibilidade e é daqui para frente não voltar para trás. São referências até para outros países? A gente tem que celebrar, comemorar e melhorar, mas voltar, acho que andar para trás não faz sentido. Marcos Saldani, mais uma vez, bem-vindo ao nosso time aqui, renovado de férias. Eu que agradeço, um prazer sempre. Bom, a gente segue aqui com as informações. Uma postagem em uma rede social feita pelo governador Flávio Dino ontem rendeu também muitos comentários. Ele encaminhou ao Ministério da Infraestrutura, oferecendo soluções aos problemas nas rodovias federais. De acordo com o governador, esta iniciativa atende a um grande anseio da população maranhense. O governo vem recebendo inúmeras reclamações sobre as condições de importantes rodovias federais com grande circulação. A proposta é que aconteça aí um mutirão em todas as rodovias. O governo estadual aguarda a resposta desta solicitação diante de um caos instalado, principalmente na BR-222. Vamos seguir para o intervalo. Na volta, vamos falar sobre ação social em ajudar pessoas. Um instante só. Bom, vamos aqui falar agora sobre solidariedade. Mesmo diante de dificuldades, o SESC iniciou em parceria com instituições o projeto Ação Solidária Emergencial e vai distribuir sopas para pessoas em vulnerabilidade social. Essas doações vão acontecer sempre de segunda a sexta, no final da tarde. Seu Ailton vive nas ruas de São Luís há mais de 30 anos. Ele deixou o lar após alguns conflitos familiares. Sem casa e sem emprego, o Ailton conta com a solidariedade de muitas pessoas. E o jantar chegou cedo e bem quentinho, uma sopa de legumes. E tem muita gente em situação de rua, a gente necessitamos desse alimento. A sopa que o seu Ailton recebeu foi doada pelo SESC, que iniciou a Ação Solidária Emergencial. De agosto a dezembro deste ano, o SESC vai distribuir de graça refeições balanceadas para quem vive em situação de rua. Em nível nacional, a gente está com essa campanha que aqui no Maranhão a gente pretende ofertar mais de 20 mil refeições, sendo que a gente vai pré-selecionar as entidades já cadastradas no Mesa Brasil que atendem essas pessoas com situação de vulnerabilidade social acentuada e que moram na rua. O trabalho é feito em parceria com institutos. Este mês o selecionado foi o Instituto Adson Ferreira Araújo, que distribui quentinhas para quem vive nas ruas. Nós já somos parceiros do Mesa Brasil, né? E aproveitamos só para agradecer, porque na verdade, as pessoas que estão passando fome na rua, as pessoas que mais precisam, é que o Instituto, o IAFA, faz essa cobertura. As refeições são oferecidas de segunda a sexta. A ação tem como principal objetivo contribuir no enfrentamento à fome e garantir à população de rua e famílias de baixa renda o direito a ter uma alimentação de qualidade nutricional. A gente fez uma pré-seleção, né, juntamente porque esse projeto Ação Emergencial do SESC é principalmente para essas pessoas que todos estão em segurança alimentar, mas é os que estão mais em vulnerabilidade social. Com uma refeição tão deliciosa, o resultado por aqui não poderia ser outro. Tá maravilhoso. Chegou na hora certa, né? Na hora certa. Bom, essas foram as nossas informações de hoje. Para você, uma excelente noite. Você fica agora com o programa Os Analistas. Volto amanhã. Tchau.